Meus irmãos, voltando ao nosso tema, estamos meditando nas bem-aventuranças, palavras de Jesus Cristo, ensinamentos que estão inseridos no Sermão da Montanha. E na vez passada já estivemos falando sobre o versículo 8, gostaríamos de recapitulá-lo, que os irmãos possam recapitular esse versículo, lendo todos juntos o versículo 8, para relembrarmos, todos juntos já, versículo 8, já, bem... Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na vez passada estivemos definindo bem a palavra, o termo limpo, trazendo de forma fisicamente, o que significa, também no sentido levítico e eticamente, o que a palavra limpo diz, representa ou fala, de forma física, no sentido levítico, bíblico e na forma ética. Também observamos outros vocábulos, como eile, que significa não manchado, não corrompido, puro, imaculado, descrevendo assim outros textos, declarado a luz do sol, declarado totalmente exposto ao exame, ao conhecimento de Deus. Então, examinado à luz do sol. Citamos aquele texto do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Outra palavra próxima, amiantos, que esse aí é exatamente como eu disse a princípio, ela é mais próxima, não manchado, não corrompido, puro, imaculado, e, portanto, é uma coisa que não é deformada, depreciada, nem perde a sua força, o seu vigor, não é debilitada. E amiantos, geralmente, é substituída por essa tradução, ou essas traduções que aqui trouxemos, de acordo com o texto onde ela está inserida. Concluímos falando sobre alguns pontos significativos quanto a ser limpos de coração. Nós falamos o primeiro ponto, não concluímos, por isso vamos dar rápidos lampejos, no início, onde já falamos, para de onde não falamos, continuarmos a falar de forma mais precisa. Então, os limpos de coração significa ou refere-se a uma vida limpa. Isso nós dissemos na semana passada. São os que se mantêm livres de contaminação do mundo. Falamos um pouco, não vamos dedicar muito tempo aqui. Estamos primeiramente falando do primeiro ponto significativo, os que se mantêm com uma vida limpa, não se misturam, não se contaminam com o mundo, são os que lavam seus corações para estarem limpos de toda maldade. Falamos isso também, sobre o ser limpo. Também
são aqueles que mantêm as suas mãos limpas. Encontramos na Bíblia alguns textos que falam que os que estarão diante de Deus, ou no Monte Santo de Deus, são os que têm, mãos puras, puros de mão. Por que se utilizava essa expressão? Porque as mãos é o instrumento das nossas ações, não é? Geralmente, daquilo que fazemos, não é? Que queremos fazer. Então, para prestar exatamente um culto diante de Deus, as mãos teriam que ser limpas, ainda que era hábito, costumes, lavar as mãos, não é? Ainda o é, não é? Se saem, se vão, estão no mercado, saem, se contaminam, quando entram ou voltam para casa, acostumam lavar as suas mãos. Então, como outras partes também do corpo. Então, essa expressão nos faz lembrar a pureza para as nossas ações. Se queremos trabalhar, realizar algo para o Senhor, nas nossas ações tem que haver pureza. Quem diz amém? Na nossa vida. Então, se não houver pureza, não formos limpos, não poderemos ser aceitos diante de Deus. A última expressão que não falamos, também limpos pela ação do Espírito Santo. Diga comigo, limpos pela ação do Espírito Santo. Diga comigo, o crente passa a obedecer a toda a verdade. E por isso vivem unidos, amando, trabalhando, não é? Junto com os irmãos e amando uns aos outros, porque as suas vidas são conduzidas pelo Espírito Santo e, portanto, uma mente iluminada, podendo conhecer mais e mais de Deus. À medida que se aproxima de Deus, da leitura, do conhecimento da palavra de Deus, na verdade conhece mais de Deus. E mais perto de Deus, na verdade mais santificado, mais limpo, mais parecido com o Senhor. Quem diz amém? Então, na primeira de Pedro, epístola, capítulo 1, versículo 22, temos essa expressão: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Às vezes a gente obedece a alguma coisa que não é a verdade. Às vezes é meia verdade, mas não é a verdade tal qual está revelada na palavra de Deus. Quem diz amém? Isso não é questão, irmãos, simplesmente de puro conhecimento, ou de eloquência, ou de oratória. Não, eu estou trazendo você a entender o que está na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Quem dá glória ao Senhor, não é? Para que o crente viva, cada um viva, segundo a vontade do Espírito Santo, de Deus, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E eu disse na vez passada que amar, ou ainda quando falamos da misericórdia, ser misericordioso, não é deixar as coisas correr de toda forma, não é deixar de corrigir, deixar de ajustar, não é? Porque até tudo isso faz parte do amor. Quem diz amém? Qual pai que ama e não corrige? Qual pai que ama e não aconselha, não orienta os seus filhos? E quando eles não querem obedecer, existe, não é verdade, algumas correções mais severas. Quem diz amém?
não é? Com o filho. Ainda não estou falando, ninguém me entenda que é violência. Por exemplo, eu poderia corrigir o meu filho com palavras e dizer-lhe: olha, não pode ser assim, chamar uma, 2 vezes, na terceira eu aplicava algumas penalidades. Por exemplo, tinha um que gostava muito de viajar comigo quando eu estava na Argentina. Diz: você vai passar, essa semana você não viaja, esse mês você não vai para o Brasil, quando nós vínhamos para a fronteira, não é? Ele ficava chorando, mas não ia, ficava lá. Então, eram correções mais severas. Então, amar, ter um coração limpo, puro, não significa deixar as coisas correr à vontade, não. Quem diz amém? Mas significa amar verdadeiramente, amar de coração. Glória ao nome do Senhor, amém. Ter um coração sincero diante de Deus, diante do Senhor, até porque o Espírito Santo, ele nos leva a toda a verdade, aquilo que precisamos entender, compreender para o bem viver. Quem dá glória a Deus? João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aqui está implícito o Espírito Santo. Porque quem é que aplica a palavra? O próprio Espírito Santo. Quem é que nos ilumina? O Espírito Santo. Não é verdade? Quando Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, já está intrínseco aí a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Quem já experimentou essa ação gloriosa do Espírito Santo? Lá na alma, lá no interior, lendo a Bíblia, buscando entender melhor, compreendendo, não é? Buscando colocar a mente, o coração, não somente as nossas emoções, não é? Mas também o nosso intelecto. Porque se o Paulo fala muito isso, não é? Do intelecto, porque se eu orar o tempo todo em língua estranha, na verdade a minha alma, o meu interior ora bem, mas a minha mente fica sem entendimento. Se eu pregar em línguas estranhas, na verdade a minha alma vai ser alimentada, mas quem me ouvir vai ficar sem entendimento. Por isso, quando Paulo ele ensina a igreja sobre o uso dos dons espirituais, ele disse: olha, se alguém falar em língua estranha, estiver falando e não houver intérprete, o que é que Paulo diz? Cale-se, fale consigo, porque o povo vai ficar sem entendimento. E Paulo não está proibindo falar em língua estranha, ele está apenas dizendo que é preciso entendimento, e é o Espírito Santo que nos leva a entender. Quem dá glória ao Senhor, a compreender, não é? Toda a verdade. O Espírito Santo está em ação. Romanos capítulo 6, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecemos de coração à forma de doutrina a que fomos entregues. Quem dá glória? Quem ama a doutrina que aprendemos, que recebemos? Nessa expressão está também intrínseca aqui a presença, a ação do Espírito Santo, que leva ao nosso coração toda a verdade. Eu estou falando aqui, eu estou entregando a palavra, eu estou ensinando a palavra, mas é o Espírito Santo que vai aplicando, vai acertando, fazendo você entender, aplicando ao seu coração, e você sai daqui edificado, consolado, exortado, fortalecido pela palavra de Deus, pela doutrinação. Quem diz glória a Deus? Doutrina, ensinamento não mata crente. O que mata crente é desobediência. Quem diz amém? Pecado.
Diga comigo, o que mata crente é pecado, desobediência, rebeldia. Mas doutrina não, doutrina só edifica, exorta, consola, esclarece, abre a mente do crente, aleluia, e o crente fica feliz. O crente que quer obedecer, ele diz assim: eu vou mudar a partir de hoje, porque eu entendia de outra forma, mas agora o Espírito Santo me esclareceu através da sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Olha que coisa linda, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Quem diz amém? Diga, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Na verdade. Diga forte, na verdade. Nada menos que a verdade. Todo crente deve investigar qual é a verdade. O que é que o Espírito Santo fala? O que nos revelou o Senhor? Eu quero viver na verdade. E não enganados. Não é verdade? Jamais enganados. E é obra do Espírito Santo. Então, essa pureza de coração, porque você sabe que quanto mais a gente vai aprendendo, sendo iluminado, o nosso coração vai sendo purificado. Um coração purificado é um coração onde o Espírito Santo está iluminando, está atuando, agindo naquela mente, naquele coração. Dê glória a Deus por isso, não é? Isso fala-se também de pureza. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aqui diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, divididos entre Deus e o mundo, limpai o coração. Quem dá glória? Limpai. Obra do Espírito Santo. Porque tem gente na igreja de ânimo dobre. Ele está em cima do muro, coração dividido. Ele não pula para o lado que ele deve pular. Quem está aqui nesta noite de coração dividido, desce do muro e pula para o lado da verdade, do Espírito Santo. E vai viver segundo a vontade de Deus. Que levanta a mão e adora ao Senhor. Coração dividido não serve. Glória ao nome do Senhor. Por isso diz: limpai o coração. Amém? Outro ponto importante. Estamos destacando a partir, deste ponto algumas expressões muito significativas para o ser limpo de coração. Por exemplo, diga comigo: o melhor comportamento de uma pessoa, poucas vezes, é livre de motivação ou motivações egoístas. A gente tem que olhar. Olha, irmão, não brinque não, o egoísmo é terrível. E é um morador que é difícil de sair. É difícil de deixar o crente, deixá-lo livre. Então, podemos observar isso sempre. O melhor comportamento de uma pessoa, poucas vezes está livre de motivações egoístas. Vamos tratar aqui rapidamente. Por exemplo, as motivações que envolvem o ego são insidiosas e enganosas.
até mesmo no praticar as coisas espirituais. Até mesmo quando nós dissemos que somos espirituais, estamos motivando os outros espiritualmente. O egoísmo que está na mente, no coração, faz com que as suas ações sejam enganosas, insidiosas. Isso é perigoso. A gente precisa trabalhar na igreja, nos cultos, pregando, ensinando, orando, não é? Fazendo a vontade de Deus com um coração limpo. Diga comigo, bem-aventurados os limpos de coração. Qual é a promessa? Porque eles verão a Deus. Quantos querem ver a Deus? Não tem outra opção, coração limpo. Glória ao nome do Senhor. Então, as motivações impuras são tão sutis que facilmente penetram no coração do crente sem que ele perceba. Às vezes são tão sutis que parecem ser boas. Parece um morador do coração aí, não é bom, saudável para a vida dele, mas é um elemento perturbador, porque suja o coração do crente. Não devemos deixar de orar, como o salmista disse, cria em mim, Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem diz amém? Nada de motivação egoísta. Amém? Então, trabalhando com coração puro, o egoísmo fica fora. Nada de uma vontade egoísta. Porque você tem alguém perto de você, você tem outros, tem alguém te ajudando, tem alguém orando por você, tem alguém ao lado, colaborando. Somos irmãos uns dos outros, devemos amar uns aos outros, e por amar eu tenho que falar a verdade, ensinar com verdade, de acordo com a palavra, amém? Não ter maldade no coração e nem egoísmo. Quem dá glória a Deus? Ninguém nem disse, manda mais, Jesus. Amém? Então é isso que precisamos entender, né? Compreender que muitas vezes o melhor comportamento de uma pessoa é livre de motivações egoístas. Outra coisa importante aqui nesse ponto, podemos dar alguns exemplos de motivações egoístas e muito sutis. Por exemplo, olhe bem para cá porque esta parte é muito importante. A pessoa que realiza um serviço de socorro, de ajuda, e faz tudo isso para ajudar os necessitados, é uma obra aplausível. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se ele quiser com isso ter recompensa, ganho, qualquer que seja, porque ganhos não é só moeda, tem outros ganhos. Quem diz amém? Amém. Não é só moeda. A gente quer tirar proveito da nossa obra social, daquilo que estamos fazendo para o nosso irmão, e não para cumprir a vontade de Deus, e não simplesmente para ser generoso. Quem diz amém? Às vezes a gente não sabe o que é que vão nos cobrar amanhã. Tem gente que faz com uma mão, mas daqui a pouco a outra já está. Amém? Coração impuro. Esse coração não é limpo, não é verdadeiro, faz com outra intenção.
Ele não faz porque é cristão, ele não faz porque o coração é limpo, ele não faz porque diz: Senhor, tu já fizeste tanto por mim. O que eu for fazer ao meu irmão não é nada. Ainda que eu fosse queimado, ainda que eu fosse triturado, me jogasse lá num tacho de azeite em chamas e eu morresse ali, não pagaria o que tu fizeste por mim, e portanto o que eu vou fazer? É por gratidão. Quem dá glória ao nome do Senhor. Tem 3 versículos importantes, 2 deles fala de recompensa, sem nenhuma dúvida. 5, 7 de Mateus, já lembro, é uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas só que essa misericórdia da nossa parte é por gratidão. Quem diz amém? Por gratidão. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não importa essa segunda parte, o importante é que sempre devemos fazer o bem, sendo reconhecidos ou não, se vamos receber ou não recompensas, não importa. O que importa é que não cessemos de fazer o bem. Agora, o último versículo fecha bem, é o prego batido e ponto virada. Diz assim, Tiago 4:17. Portanto, olha, diga, repita comigo, portanto. Diga, portanto. Enche o pulmão. Amém? E fale para fora, diga, portanto. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Fechou. Quem diz amém? Coração não pode ser impuro. Se eu sei que posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. O crente precisa sempre ser orientado, guiado a toda a verdade. Quem levanta a mão para adorar ao Senhor? Outro ponto importante aqui sobre motivações egoístas. A pessoa que vem ao templo, olha aqui, vem ao templo, vem realmente para adorar a Deus ou para satisfazer um sentimento de obrigação? Quem diz amém? Eu tenho que estar lá porque o dirigente do conjunto, ele está de olho em mim. Eu tenho que estar no culto de doutrina porque o pastor, o olho dele parece que é de águia. Amém? Eu tenho que estar na comissão da... Será que eu venho com o desejo de adorar a Deus? Eu não estou aqui pelo coral, eu não estou aqui pelo conjunto, eu não estou aqui porque sou pastor, eu não estou aqui porque sou presbítero, eu não estou aqui porque eu solo, eu não estou aqui porque eu sou da orquestra. O que tem de crente, se tirar o que ele tem, ele deixa de vir para a igreja. Se tirar o cargo que ele tem, pode ser o mínimo que for. Parece que desmorona. Ele fica em casa e diz, não, ninguém olha mais para mim.
eu não faço mais nada na igreja. Parece que tudo que ela tinha para fazer é ser secretária. Tudo que ele tinha para fazer está na porta. Tudo que ele tinha para fazer está no púlpito. Mas se eu venho aqui para adorar, se eu estou para servir, não importa se onde eu estou, se na porta de frente, se sentado no púlpito, se na porta do banheiro, se controlando alguma coisa, não importa. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 48, versículo 1, diz: ouviste isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo meu nome, de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. O outro texto é Isaías 29, 13, quando o Senhor diz: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Atenção aqui nesse texto, para interpretá-lo bem. Amém? Porque muitos acostumam falar quando ele tem que obedecer, se ajustar à igreja. Isso é mandamento, isso é doutrina de homem. Não é isso que eu estou tratando aqui, que esse texto trata aqui. Esse texto se aplica ao culto externo. É aquilo que é o externo, mera aparência. Apresentando, ou apresentado de uma maneira mecânica e não sincera, de acordo com o que Deus exige. Por exemplo, eu posso estar atendendo uma verdade, um ensinamento bíblico, mas de forma mecânica. Deu para entender? Mera aparência. E é meramente ensinamentos, para ele não passa de um ensinamento de homens, de pessoas, de mestres. E não é para ele aquilo que realmente Deus exige, que Deus quer. Quem diz amém? Nós devemos pegar, ler, aceitar, confessar a palavra de Deus e aplicar a nossa vida e não a vida dos outros. Aplica a verdade da palavra de Deus à tua vida, como boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para a tua vida. E você vai aceitar como verdade de Deus, palavra de Deus, presta um culto verdadeiro, sincero ao Senhor e não nada mecânico. Quem diz amém? O que tem de gente mecânica? Tem gente que chora que não sabe nem por que está chorando. Tem gente que dá glória a Jesus que não sabe nem por que está dando glória a Jesus. Às vezes o pregador está falando, ele não está ligado na palavra. Mas se ele der um grito e disse: olha, irmão, o diabo disse para Jesus, disse, glória a Deus. Ele deu glória a Deus na palavra do diabo. E o diabo disse para Jesus: oh, glória. Porque tem gente que dá glória e não quer nem saber por que está dando glória, ele quer dar glória. A gente deve ter entendimento, saber o que está fazendo. Por que eu estou glorificando?
Por que eu estou agradecendo, adorando ao Senhor? Eu estou fazendo isso porque eu tenho entendimento, eu sei o que estou fazendo. Não é uma coisa mecânica, é espiritual. Até naquilo que muitas vezes vocês chamam de fogo, é puro mecanismo humano. Aí você vê gente saltando, falando estranho, e aí gritando e profetizando, e não tem nada de Deus. Ou não pode ocorrer isso? Ou não pode ocorrer isso? Isso é tudo mecânico. Porque tem gente que já sai para fazer isso. Tem gente que já sai de casa, já vai intencionado a algum lugar para fazer isso. Ele não vai para adorar. Ele não vai para derramar a alma. E dizer, Senhor, o que é que tu tens para mim hoje? Quem diz glória ao nome do Senhor. Ele vai conferir. Se chegar num ciclo de oração, a irmã não deu oportunidade a ele sai blasfemando. Sai murmurando. Se o pastor der uma palavra que vai lá, não é? Na metade do quengo dele, lá como diz a minha mãe, né? O quengo, né? Lá na... Doeu, ele sai murmurando. Mas quem vem adorar, nada de egoísmo, é alma quebrantada. Ele vai dizer como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, eu estou disposto. Vê se em mim algum caminho mau, vê se em mim alguma coisa que precise mudar, que precise melhorar. Quem dá glória ao Senhor. Mas pastor, quanta coisa tem, não é, nesse ser limpo de coração. Quanta coisa. Para concluir esta parte do egoísmo, a pessoa que ora todos os dias e não para manter um companheirismo com Deus, mas para sentir-se bem, pensando que só por este ato agrada a Deus. Não, eu tenho que orar, eu me sinto bem orando. E faço isso todo dia. E só o ato de orar, isso já é tudo. Não, isso é egoísmo. Por mais que eu ore, por mais que eu faça, eu pelo menos, alguém diz assim, eu gosto de orar. Eu não oro porque gosto, eu oro porque eu preciso. Porque você passa a noite com o joelho no chão, dói. Quando você se levanta, até porque as pessoas que não vão para a vigília hoje vão para comer, fazer movimento. Não é para ficar com o joelhinho lá, 1 hora, 2. É? Se não tiver outra coisa, a vigília não presta. Essa é uma verdade. Então, a gente não vai orar porque é bonzinho orar. É gostoso, a gente está com o joelho lá. Passar a noite com sono numa vigília. Sair de manhã bem cedo para um culto matutino. Jejum e oração. Quem diz amém? É fácil? É fácil? É não. Até porque a gente não vem passar fome aqui, a gente vem sacrificar o Senhor. Amém? Sacrificar o que temos, a nossa vida, aquilo que precisamos ao Senhor. Então, apresentar-se todos os dias em oração, não para ter companheirismo com Deus. Eu devo orar para ter um companheirismo com Deus, uma amizade com Deus. Aquela amizade de sempre, de manhã, ao viajar, ao trabalhar, saindo de casa, voltando para casa, ao dormir, ao acordar, no culto ou fora dele, a mente do crente
ela está voltada à oração. E ele tem uma vida de companheirismo com Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. É o orar sem cessar. Que orar sem cessar não é passar o dia todo ajoelhado, nem emitindo palavras. Senhor, estou orando aqui. Não, você precisa trabalhar, precisa passar roupa, lavar os pratos, ajeitar a casa. Mas a mente, ela está juntinho. É um companheirismo. Quem dá glória a Deus? Aí Deus olha para ele gosta de estar perto de mim. Ou como eu gosto da irmã Maria, irmã Joana. Eu olho para ela, como ela gosta de estar pertinho de mim. Ela anda comigo. Ela anda, aleluia, bem pertinho. Isso é companheirismo com Deus. Diga comigo, orar. Orar é ser companheiro de Deus na nossa jornada aqui, até que Cristo venha, aleluia, é caminhar com Ele. Oh, glória ao nome do Senhor. Orar sim é bom, não é? O tempo já quase me manda parar. O terceiro ponto, falando exatamente de pontos significativos sobre ser limpo, nós podemos dizer que a pureza de coração consiste em ter uma consciência limpa de obras mortas. Diga comigo, ter uma consciência limpa de obras mortas. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Alguns chamam anônima, não é? Eu quase chamo do apóstolo Paulo, não é? Que as palavras contidas, né? Ainda que a gente não afirma, mas eu tenho quase que uma convicção de que o apóstolo Paulo é o autor e alguém escreveu para ele, não é? Ter uma consciência limpa de obras mortas. O que diz aí Hebreus 9,14? Já? Muito mais o quê? Não encontro. Hebreus 9,14. 9,14. Parece que eu não citei o versículo, né? Quando diz aí? Muito mais de Cristo, Espírito, sem mácula, purificará de obras mortas, para servirmos Deus vivo. Preste atenção. Ser limpo é ter a consciência limpa das obras mortas. Aqui diz, purificará. Eu posso agregar de temor, de culpabilidade, de distanciamento de Deus. A purificação, ela vai abrangendo todas essas áreas, não é? Por exemplo, a minha culpabilidade, os meus temores, distanciamento de Deus e de egoísmo. Olha, o egoísmo é a fonte de obras mortas. Diga comigo, o egoísmo do ser humano é a fonte de obras mortas. Que o Senhor nos guarde dessa coisa aí. Purificará a nossa consciência. A consciência aqui moral, religiosa, de obras mortas. Ter essa consciência moral, religiosa, claro, de acordo com a palavra, do que é obras mortas. Ele nos purificará. Quando estamos falando de obras mortas, preste atenção aqui, diga, repita comigo. Obras mortas. Todas as obras feitas no estado natural,
por não proceder de uma fé viva em Deus e nem do seu amor. Por isso são mortas. E eu não posso mais tê-la em minha mente. Eu não posso mais tê-la em minha vida. São obras mortas porque elas foram feitas, por mais importante alguma coisa que você queira lembrar do seu passado. Aquilo que foi feito, não pela consciência, o proceder como fruto de uma fé viva em Deus, é obra morta. É do passado. Quem diz amém? Agora eu preciso viver e trabalhar com uma mente, isto é, uma consciência, essa religiosidade consciente do que é obra morta, e eu não posso mais proceder da mesma forma. Esse ensinamento vem na contramão de muitos crentes hoje. É exatamente que não faz mal, o que tem a ver, isso foi lá do meu passado, mas isso não tem nada a ver com o meu presente. Eu posso fazer assim, fazer desse jeito, dessa forma. E ele não muda, não melhora, ele não vai ter aquela vida que é a amizade com Deus, mais perto de Deus, não é? Para agradar ao Senhor. Na carta, no mesmo livro aos Hebreus, mesma epístola, 10:22 diz: aproximemo-nos com sincero coração. Diga comigo, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, aspergido de má consciência e lavado o corpo com água limpa. Quem levanta a mão para adorar? A água que te limpa agora é outra, é a fé viva, é a palavra, aleluia, pelo Espírito Santo. É essa água que você tem que beber e tem que lavar-se, aleluia, e tem que tomá-la, não é, de bom coração. Dê glória a Deus por isso. Lava-me. Quem lembra de Pedro, né? Ele, não, Senhor, tu não vais me lavar, não, lavar meus pés. Eu quero lavar teus pés, Senhor. Sou eu que devo. Aí Jesus disse: olha, Pedro, sou eu que devo te lavar. Se tu não deixares, tu não tem parte em mim. Tu não vais ter parte no meu reino. Ele disse: então, Senhor, se é assim, me lava todo. Oh, quem está disposto a isso? Quem é capaz de fazer a oração de Pedro? Lava completo. Lava-me completamente. Quem dá glória ao Senhor quando o crente está disposto a ser lavado completamente. Que Deus domine a sua mente, o seu coração. Que o Espírito Santo tome o controle da sua vida, do seu coração. É Ele que tem o leme, é Ele que tem a bússola. Ele é a bússola, aleluia, que vai nos guiando, que vai nos orientando. É aquele crente que diz: Senhor, toma minha vida, faz de mim o que tu quiseres, faz em mim a tua vontade. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa. Eu não sei quantos vão sair daqui e vão para casa com esta palavra lá maquinando no coração: lava-me completamente. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor, limpa-me completamente. Limpa-me, aleluia. Sonda-me, ó Deus, e vê se em mim há algum caminho mau, alguma coisa que precisa ser retirada, alguma coisa que precisa ser arrancada,
uma cirurgia, ó Deus, espiritual, que precisa ser feita em mim, na minha alma, na minha mente, no meu coração. Aproveita esse momento, o Espírito Santo estar aqui, presente, oh, aleluia, e você vai lembrar aonde você caiu, você vai lembrar aonde você saiu, aleluia, do caminho, você vai lembrar onde deixou de fazer a vontade de Deus, oh, rabacana, você vai lembrar aonde deixou de chorar, onde deixou de falar em línguas, onde deixou, aleluia, de ter alegria e gozo, de adorar e de se entregar ao Senhor. Esta noite é uma noite de renovação para a tua alma, para o teu interior. Tem coisas que o Espírito Santo faz lá dentro, e Ele vai trabalhando, Ele vai entrar no teu interior. Se você permitir, Ele vai fazer mudanças extraordinárias no teu interior, aleluia. Ele vai extirpar. Oh, Ramandaraba, Ele está aqui. Fala com Ele, fecha os teus olhos, fala com Ele. E diz: Senhor, pode operar o meu coração. O que não serve, tira. Tira murmuração. Tira coração dividido. Tira o mundo de dentro de mim, Senhor. Tira aquilo que eu mais gosto, mas que não te agrada. Xarabacana lahama. Ó Deus, vai limpando, vai varrendo, passa a tua vassoura, aleluia, passa, Senhor, aquele pano que tu limpa, aspergido no sangue precioso de Cristo. Oh, Ramanahaba. Fala com Deus onde você está aí, lá na galeria, lá no último banco, aqui embaixo, no coral, na orquestra, no conjunto, no proate, entre os obreiros, aleluia, aonde quer que você esteja, fala com Deus, aleluia. Ele não quer algo menos do que limpeza. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele vai trabalhar no teu interior. Você vai sair daqui diferente. Eu estou profetizando pela palavra de Deus. E na autoridade que recebo do Senhor, esta noite você vai sair daqui diferente. Há algo que está impregnando a tua alma agora. Ramana, é lá dentro no teu interior. Tem algo que o Espírito Santo está fazendo. Está lá, é dentro no teu interior. Oh, aleluia, vai haver renovo. Deus vai te renovar ainda esta noite. Você vai voltar a falar em línguas mais uma vez. Você vai voltar a chorar na presença do Senhor. Feche os seus olhos e fala com Deus. Aonde você estiver, eu creio na obra do Espírito Santo agora, aqui. Eu não estou falando apenas, eu estou crendo que o Senhor está operando aqui e agora. Anamanda oh, aleluia. Ele vai enchendo a alma, o coração, a mente, Ele vai inundando. A palavra, ela vai penetrando, ela vai trabalhando, ela vai aonde você não imagina. Esta noite tem alguém que está aqui, que está vendo mais do que antes. Ele está olhando para dentro, para a sua alma, e ele está podendo ver o que não via antes. Pela palavra, pela ação do Espírito Santo.
Oh, aleluia. Pode tocar no irmão que está ao lado, diga: o Espírito Santo está falando conosco. Diga aí, toque ao lado, toque a irmã, diga: o Espírito Santo está falando conosco. Oh, aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo, Ele está fazendo uma obra especial nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rabacana rabasheremenahama. Oh, rimicana lahamanuichahamas. Oh, aleluia. Coração dividido entre Deus e o mundo está repreendido agora. Oh, ramanaramasha. Sinta a presença de Deus. Sinta o renovo de Deus. Renovo na sua alma, no seu coração. Oh, aleluia. Sinta renovo. Oh, meus irmãos da orquestra, não sinta só prazer em tocar. Sinta renovo de Deus na tua alma. Oh, meus irmãos do conjunto, não sinta só prazer em cantar e em tocar. Sinta renovo de Deus, a presença de Deus, o operar de Deus. Irmãos do Proate, as irmãs da comissão, que noite maravilhosa. Irmãos do coral, sinta a presença de Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está fazendo o que Ele apraz. Ele está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Ele está fazendo aquilo que o Pai não pode fazer. Esta é uma noite de concerto, é uma noite de mudança e de encontro com Deus, porque Ele está fazendo aquilo que o teu pai não pode fazer. A tua mãe tem falado, o teu pai tem falado, você tem escutado o pastor, o presbítero, a dirigente, o dirigente, mas nesta noite é diferente. Deus mesmo está tendo um encontro. Alamandara chorama. Alamandara rabas. Ora bacana lahama. Vamos ficando de pés, louvando e adorando ao Senhor. Aribacana lahamas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta. Tão certo como eu te falo e me podes ouvir. Deus está, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, te podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, me puedes oír. Dios está aquí, aleluya.
Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Quem louva ao Senhor, quem alaba ao Senhor, quem adora ao Senhor, levante a sua mão, Ele está aqui. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia.